Inteligência artificial e blockchain, duas das principais tecnologias do mundo com maior potencial de crescimento, com maior potencial de adoção. E muito se discute, muito se fala sobre a intersecção. Como que essas duas tecnologias podem se comunicar, como que elas podem se ajudar, seja blockchain ajudando a inteligência artificial, seja inteligência artificial ajudando blockchain. Muitos testes estão sendo feitos ao longo desses últimos anos, alguns testes bem sucedidos, alguns outros não tão bem sucedidos. O mercado passou por muito hype, muitos períodos de alta em cima dessa tese e muitos períodos de baixa também, mas fato é que de um ponto de vista de produto de tecnologia, a gente está vendo cada dia mais ficando um pouco claro como que blockchain e inteligência artificial terão essa relação entre si. E é claro, é algo que a gente precisa continuar estudando, precisa continuar acompanhando, porque a gente sabe que preço acompanha inovação. E se tiver alguma inovação relevante acontecendo no mercado, muito provavelmente isso vai se destacar em termos de preço. Então o foco do vídeo de hoje é falar um pouco mais sobre o mercado de inteligência artificial, sobre o mercado da inteligência artificial dentro de blockchain e entender um pouco de como que vai ser o futuro desse setor no ano de 2026, para que no final do vídeo você consiga se posicionar, entender melhor os ativos que você investe e investir em cripto do jeito certo, que é o meu foco aqui no canal. Enquanto roda a vinheta, considere se inscrever aqui, caso você ainda não seja inscrito, para a gente bater a nossa meta de 15 mil inscritos. Pessoal, antes de começar o vídeo, novamente venho fazer esse convite para você fazer uma consultoria gratuita comigo, um papo completo comigo, de forma 100% gratuita, no WhatsApp, em que eu analiso junto com o meu time a sua carteira e te passo um direcionamento muito claro e como que eu estaria me posicionando para o ano de 2026, seja para o mercado de baixa, seja para o mercado de alta. Nosso foco aqui não é tentar prever o que vai acontecer, se o mercado vai subir ou vai cair no curto prazo, mas sim se posicionar para ganhar dinheiro de forma sustentável e do jeito certo no mercado cripto no longo prazo. Se você tem interesse em bater esse papo comigo, o primeiro link aqui na descrição, você preenche um formulário rapidinho, em menos de 2 minutos, coloca as informações da sua carteira, coloca quais são as principais dúvidas que você tem e eu entro em contato com você para fazer essa consultoria gratuita. É um papo onde você pode tirar suas dúvidas comigo, aproveita essa oportunidade, todo o time está de plantão aqui no final do ano para a gente conseguir prestar o melhor serviço possível e não deixar ninguém desamparado. Primeiro link aqui na descrição do vídeo. Agora sim, senhores, sem mais enrolação, bora começar o conteúdo do vídeo de hoje, começando falando sobre a inteligência artificial como um todo, tá? Vou separar esse vídeo em falar um pouco sobre o setor de inteligência artificial e depois falar sobre as intersecções que a gente está vendo desse setor dentro do mercado cripto e quais estão sendo os principais avanços que a gente está acompanhando ao longo desse último ano. O setor de inteligência artificial, a tecnologia de inteligência artificial, ela está ganhando um grande destaque porque em termos de adoção, ela foi uma das tecnologias a alcançar a considerada adoção em massa, né? 75% do mundo utilizando essa tecnologia mais rápido que smartphones, mais rápido que internet. É de fato uma tecnologia que está crescendo num ritmo aceleradíssimo e a gente consegue ver aqui o crescimento do número de usuários da OpenAI, que é hoje o principal, o grande produto, né, em termos de inovação em inteligência artificial, com o ChatGPT sendo lançado ali em 2023. Não existe dúvidas de que é o grande setor, é a grande tecnologia dessa próxima década. E como que a economia da inteligência artificial ela é dividida? Eu já trouxe isso em alguns vídeos aqui, essa metodologia de analisar a inteligência artificial em 5 níveis, partindo do nível mais básico da infraestrutura e indo para o nível de produto, do nível do usuário. O que eu quero mostrar aqui? No nível 1, a gente tem empresas de hardware que produzem o chip onde você processa a inteligência artificial. É a infraestrutura base para você, de fato, conseguir rodar a inteligência artificial. Hoje, o principal exemplo que a gente tem é a NVIDIA. Na verdade, a NVIDIA ela produz os processadores, né? O chip ele é da TSMC, por exemplo, teria uma subdivisão dentro desse primeiro nível, mas não tem por que a gente entrar nesse nível de detalhe. Tem outros vídeos aqui do canal falando mais aprofundadamente sobre o setor de inteligência artificial. O segundo nível ainda é um nível de infraestrutura, mas é onde roda de fato, é quem processa de fato a inteligência artificial. Então a gente tem a Google, então a gente tem a Amazon, empresas que prestam esse serviço de data center, prestam esse serviço de cloud, de nuvem, onde você consegue rodar um banco de dados, treinar um algoritmo. São clientes da NVIDIA, compram os processadores da NVIDIA e colocam isso dentro de um data center e rodam para outras empresas processarem o seu algoritmo, o seu banco de dados ali dentro. Quem são essas empresas? São as empresas ali do nível 4 e do nível 3. Nível 3 são empresas que desenvolvem, escrevem os seus algoritmos, aqui a gente pode até colocar algumas universidades, e as empresas do nível 4 são empresas que oferecem
oferecem a inteligência artificial como produto final para o seu usuário. Seja um produto final que é apenas a inteligência artificial para usuários, apenas a inteligência artificial para empresas, ou produtos com micro IAs, como por exemplo redes sociais, em que você tem a inteligência artificial embedada ali dentro, você consegue utilizar as IAs dentro das redes sociais, dentro desses produtos como uma ferramenta, uma funcionalidade a mais. E a gente tem as empresas que estão ali entre o nível 4 e o nível 3, que são empresas que tanto desenvolvem o seu algoritmo, quanto desenvolvem o produto final. Aqui o principal caso é a OpenAI com o ChatGPT. E dentro dessa configuração é importante a gente entender como que esse mercado, como que essa economia se divide. Dentro dessa configuração a gente tem alguns desafios hoje dentro da inteligência artificial. E aqui eu listei esses desafios de uma forma resumida, considerando diversos papers e diversos estudos aqui que o nosso time vem fazendo em cima do setor de inteligência artificial como um todo. E hoje a gente consegue classificar 4 ou 5 grandes desafios aqui que a inteligência artificial vai ter para escalar. O primeiro delas é a computação, e a computação envolve você tanto ter o hardware, você ter ali a GPU e ter a GPU mais eficiente de todas para processar a inteligência artificial, quanto um problema energético. Porque o problema da computação você resolve com dinheiro, né? Você gasta um puta de um CAPEX ali, você gasta em processamento, em construção de data centers, em construção de chips. E quanto mais dinheiro você tem, quanto mais CAPEX você tem, mais potencial de computação você tem. Isso, claro, para grandes empresas. Só que aí você começa a chegar num nível, num limiar de limite energético, em que vai faltar energia suficiente para você, ou energia barata, para você processar, para você computar essa grande quantidade de inteligência artificial. Existem algumas estimativas aqui de que mais de 20% de toda a energia consumida nos Estados Unidos será consumida por inteligência artificial ao longo dos próximos 10 anos. Então esse é o principal problema, esse problema de hardware, de como você conseguir processar de forma mais eficiente, mais barata e com acesso à energia. O segundo problema, que o segundo desafio, né? Não vou dizer problema porque na verdade é um desafio a ser superado. É a questão de você construir modelos mais eficientes, então inteligências artificiais mais inteligentes, mais próximas do que um humano pensa, da forma como um humano pensa, do que um humano faz, ou que consigam desenvolver mais tarefas, então essa curva de aprendizado da inteligência artificial ser cada vez melhor, e também a integração entre agentes. Hoje a gente tem a inteligência artificial de uma forma muito passiva, você entrega comandos, ela te entrega respostas, te entrega informações, mas você ainda não tem um mercado amplo e um caso de uso muito claro e muito fácil de agentes, que são as inteligências artificiais que conseguem realizar um monte de tarefa de forma automatizada. De fato, um assistente virtual para você, um chat GPT, mas que consegue fazer tarefas, enviar e-mails, fazer pedidos, pagar contas, fazer os investimentos por você. E por fim, otimização de dados. Hoje a gente tem a internet como um grande banco de dados fragmentado em silos e que você não consegue ter acesso a todos junto, e também uma restrição muito grande para você conseguir acessar algum tipo de dado. Dado virou um commodity muito importante na era da informação que a gente está. Se eu pudesse traduzir esses desafios em outras palavras, eu diria que para a inteligência artificial evoluir e escalar, a gente tem que superar a escassez de computação e de energia, a gente tem que superar a restrição de acesso a dados e a gente tem que superar a falta de coordenação entre agentes para que as inteligências artificiais consigam realizar tarefas de uma forma mais fluida dentro da internet, dentro do mundo real. Beleza, a partir daí a gente já tem uma visão geral do que a inteligência artificial precisa, os desafios que ela passa e como que esse mercado está se desenvolvendo. O que a gente tem que entender agora é como que blockchain se encaixa em tudo isso. Como que blockchain tenta ajudar inteligência artificial nos seus desafios, ou como a inteligência artificial pode ajudar o mercado de blockchain. E antes de a gente entrar nos casos de uso específicos, eu acho importante a gente fazer uma contextualização muito grande sobre o que o setor de inteligência artificial em cripto passou ao longo desse último ano. A gente passou por um período de hype muito grande, né, de crescimento de market cap. A gente consegue ver aqui que o valor de mercado das ações, né, das altcoins, das criptos de inteligência artificial, chegou a buscar ali os seus 35 bilhões
de dólares de valor de mercado e hoje caiu para cerca ali de 15 a 20 bilhões de dólares. Então, uma queda ali de 50% praticamente. Esse valor ele se diminuiu pela metade, se recuperou desde o fundo que teve ali em março, né, do ano de 2025, mas o fato é que a gente passou por um período muito volátil dentro desse setor, mas ainda assim é um setor de 15, 20 bilhões de dólares e que tem ali cerca de 1% de toda a capitalização de mercado de cripto. Então é um setor grande, relevante, mas ainda assim não é um setor dominante dentro do mercado cripto. E a gente tem um crescimento muito grande, principalmente ali depois do lançamento do ChatGPT, um crescimento muito relevante de investimentos de empresas de venture capital em empresas de cripto mais IA, empresas que se denominam inteligência artificial e cripto, inteligência artificial e blockchain. Hoje, de todos os investimentos feitos no mercado cripto, cerca de 25% desses investimentos são feitos para o desenvolvimento de empresas que possuem essa intersecção entre inteligência artificial e blockchain. Em 2021, esse valor era de cerca de 10%, então mais do que dobrou, e hoje já é um valor muito relevante. Isso daqui é interessante observar, porque tem muita empresa grande, tem muita gente boa despejando dinheiro, tentando entender qual que é o melhor produto, qual que é o futuro desse mercado. Então, quando a gente tem tanto dinheiro assim sendo investido, um capital, uma atração desse capital de venture capital, é interessante observar porque pode ser que saia alguma coisa interessante, pode ser que saia alguma inovação daí. Normalmente esse dinheiro ele acaba se tornando bons produtos ao longo do tempo. Você tem uma etapa de maturação do setor, mas fato é que tem muita grana, muita gente grande gastando dinheiro e tempo para trazer alguma coisa interessante dentro dessa tese. E hoje a gente de fato tem um ecossistema de inteligência artificial em cripto muito grande, tá? Que se divide ali entre aplicações e agentes, treinamento de modelos, verificação de dados, privacidade, coordenação entre agentes, entre as dados, um problema que a gente identificou ali dentro do setor de inteligência artificial e computação distribuída. Vamos entrar mais a fundo então nos casos de uso que estão sendo desenvolvidos e o que eu, Gabriel, tenho me aprofundado mais aqui junto com o meu time, que a gente mais vem gastando nosso tempo estudando dentro desse setor. E assim como a gente entendeu os desafios da inteligência artificial, é importante a gente entender os desafios de cripto hoje em dia. O que o mercado de blockchain está enfrentando como principais desafios para crescer. E eu listei 3 aqui, tá? Abundância de espaço de bloco. O que isso significa? Cara, hoje as blockchains elas já estão no nível de infraestrutura top. Hoje a gente já tem muita blockchain boa no mercado, só que você tem abundância de capacidade ociosa. O que isso significa? Você tem mais blockchain do que usuários, tem mais blockchain do que transação. Então tem muita blockchain ali que ela opera, que ela transaciona muito menos do que ela tem capacidade de fazer. Então você precisa arrumar coisas para serem negociadas em blockchain. Por que elas têm muito espaço ocioso? Porque não tem utilidade real. Os produtos que a gente tem hoje dentro de blockchain são muito limitados em um sistema que ele se retroalimenta. Hoje, a maior utilidade dentro de cripto é especular outras criptos. Então, a maior parte dos usuários são traders e o que a gente mais vê de dinheiro movimentando dentro de cripto está em DeFi. E o DeFi ele é muito mais utilizado para um viés de especulação de tokens do que de um viés de utilidade. Fazer um empréstimo, uma operação de empréstimo que não seja para especular, mas que seja para, de fato, você movimentar dinheiro dentro da economia real. E claro, poucos produtos também que sejam produtos de utilidade não financeira, produtos fora de DeFi. E isso nos leva ao terceiro passo também, que é uma raiz de a gente ter esse problema de utilidade real no mercado cripto, que é a questão do UX e da integração com o off-chain. A experiência do usuário cripto hoje ainda é muito ruim, muito diferente da experiência do usuário do Web 2, e embora tenha evoluído muito de 2 anos para cá, muito mesmo, a experiência de cripto nunca esteve melhor, mas ainda tem muito para evoluir. E a gente tem pouca integração com aplicativos de Web 2, no sentido de que a gente ainda não tem muitos aplicativos em que você consegue interagir com cripto, mexer com blockchain sem nem perceber que você está mexendo com blockchain. A partir daí, o que a gente está vendo de principais evoluções e quais são os 4 principais casos de uso, tá? Tem 4 tecnologias, casos de uso, que eu gasto bastante tempo estudando e tento entender para onde que o mercado está indo, porque é onde eu entendo que mais tem potencial da gente ver sair alguma coisa interessante em cripto mais IA, tá? Uso de computação descentralizada,
Então, se a gente chegou na conclusão de que tem um problema de computação, você precisa cada vez mais processar dados em um monte de computador. Uma blockchain nada mais é do que vários computadores processando dados. Então, a utilização dessas blockchains específicas para computação distribuída é algo que eu venho acompanhando bastante para ver se a gente vai ver um movimento de descentralização nesse mercado. Vou entrar um pouco mais a fundo nisso. Treinamento de modelos de forma descentralizada. Então, você ter redes focadas para treinar modelos de inteligência artificial. Pagamentos e coordenação agent to agent. O que isso significa? Você utilizar a blockchain como uma camada de coordenação entre agentes. Blockchain como uma infraestrutura para a inteligência artificial rodar no Web 2. Então a gente tem ali o Web 2, inteligência artificial, blockchain servindo como uma camada de coordenação. Vou entrar um pouco mais a fundo nisso também. E aplicativos de inteligência artificial em blockchain. Todos os 3 primeiros pontos é blockchain ajudando a inteligência artificial a ser melhor, ser mais eficiente, ser mais barata, ser mais rápida, ter uma experiência melhor. O último é o único que é inteligência artificial ajudando blockchain, você trazendo uma experiência de usuário melhor em blockchain por meio da inteligência artificial. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo nisso, porque todos esses casos de usos, eles criam o que hoje a gente conhece como AI, né, que é a inteligência artificial descentralizada. E aqui nesse report da Messari, a Messari é uma casa de research muito grande do mercado cripto, muito antiga, que soltou um report falando só sobre cripto mais inteligência artificial, e nesse report ela listou ali todos os benefícios dessa tese, né, da inteligência artificial descentralizada. E a grande ideia aqui, que é muito importante que todo mundo entenda, é que a blockchain, ela traz 3 pontos principais para a inteligência artificial. Ela traz coordenação, ela traz verificação e ela traz eficiência nas transações. O que isso quer dizer? Uma blockchain, ela nada mais é do que uma grande camada, uma grande ledger de coordenação de computadores. E você consegue fazer isso de uma forma integrada. Enquanto na Web 2 você tem diversos silos e diversos padrões de computação e de interação diferentes, você não consegue pular de um site para outro, você não consegue pular de sistema para sistema, você enfrenta diversas barreiras quando você vai fazer alguma operação envolvendo agentes dentro do que a gente conhece hoje como Web 2. Você tem certas restrições para entrar em sites, puxar dados de algum site. Você não consegue verificar se uma operação ou se uma imagem ou se alguma coisa ela está sendo feita por alguma inteligência artificial, porque você não tem um padrão de computação, um padrão de comunicação. Você não consegue fazer pagamentos, porque cada site usa um gateway de pagamento diferente e muitas vezes são jurisdições, geografias diferentes, então fazer pagamentos de maneira internacional não é tão simples assim. Alguns sites aceitam algum modelo de pagamento, outros aceitam outros modelos de pagamento. Então essa parte da integração em termos de infraestrutura de base dentro do que a gente conhece hoje como a Web 2 ainda tem muita fricção. E claro, existe um problema de acesso, um problema de centralização, porque quando você quer rodar um modelo, por exemplo, você tem acesso a poucas empresas que oferecem esse serviço de computação as a service, né? Que é esse modelo de você alugar a computação em nuvem, você tem ali uma centralização muito grande dentro desse setor. A ideia da inteligência artificial descentralizada é justamente você conseguir romper todas essas barreiras de acesso à computação e de integração, como eu falei, por meio de coordenação, verificação e eficiência nas transações. Algo bem legal é que eu estava desenvolvendo essa tese, desenvolvendo esse vídeo, fazendo os estudos junto com o time aqui, e a A16Z, vejam como a gente leu vários relatórios diferentes, vários estudos, vários papers diferentes para produzir esse estudo, para produzir esse vídeo aqui, né? A A16Z, em um relatório falando sobre cripto e inteligência artificial, ela soltou os 4 pontos que ela acredita que a inteligência artificial pode melhorar a cripto, ou cripto resolver os problemas da inteligência artificial. E eles colocam aqui como prova de humanidade, isso é muito legal, né? Em blockchain você consegue de fato ver e entender quem está fazendo cada movimentação. Então você consegue ter uma prova de humanidade ou uma prova de inteligência artificial, você consegue rastrear melhor todas as atividades que estão sendo feitas dentro da blockchain. Eles colocam aqui cripto como o único meio, a única camada de pagamentos viável para os agentes de inteligência artificial. Então isso daqui é bem interessante também, vou entrar um pouco mais a fundo nessa tese. Blockchain como uma fonte de verificação de propriedade intelectual, não vou entrar tanto a fundo assim nessa tese, porque não é uma tese que eu vejo tão forte assim. E a computação distribuída, você de fato, ao invés de utilizar uma rede ou um sistema ou uma nuvem centralizada, você ter acesso a uma rede distribuída, uma rede de computação, ali uma blockchain focada em computar e processar
processar inteligência artificial. Mas vamos agora entrar a fundo em alguns produtos específicos, algumas teses específicas, alguns casos de usos e dar alguns exemplos do que eu acredito que vai ditar esse setor aqui, o setor de cripto e inteligência artificial, no ano de 2026. Primeiro, coordenação entre agentes e pagamentos entre agentes. Como eu falei, a gente tem um problema muito grande de movimentar dinheiro de forma automatizada dentro do mercado tradicional, dentro da internet tradicional, dentro do Web 2. Por quê? Porque você tem uma porrada de barreira, uma porrada de restrição, uma porrada de falta de coordenação mesmo entre sistemas para você conseguir fazer uma inteligência artificial executar uma tarefa contínua em diversos sites ao mesmo tempo. Ela vai ter que se adaptar à particularidade de cada um desses sites. E se ela tiver que mandar dinheiro de um lado para o outro, como que ela vai fazer isso? Ela vai ter que abrir conta em quantos bancos? Ela vai ter que utilizar quantos cartões de créditos ou quantos Pix para fazer um monte de transação e um monte de pagamento e mover o seu dinheiro dentro da internet tradicional. O gráfico que ele está na tela aqui, ele mostra, né, como que é esse fluxo entre o comprador, o agente e o business, né, a empresa. E ele mostra que cada quadrinho desse aqui é uma etapa diferente, né, de checkout, de manda para o cara do cartão, depois gera o link de pagamento, depois faz isso, depois faz aquilo, uma burocracia danada. E é muito difícil você conseguir fazer esse tipo de pagamento, né? Tanto é que tanto a Google quanto a OpenAI quanto a Mastercard estão querendo desenvolver o seu próprio standard, né? O seu próprio padrão de pagamentos utilizando inteligência artificial. A Google está desenvolvendo o AP2 ou A2P, né? Que era como eu conhecia antes, que é o Agent Payments Protocol, um protocolo de pagamentos entre agentes. A OpenAI, o Agent Commerce Protocol, o ACP. Engraçado que tem o mesmo nome de um outro ACP que eu já vou mostrar para vocês, e a Mastercard também, o Agent Pay Acceptance Framework, que é a mesma coisa, né? 3 padrões de pagamento entre agentes, entre inteligências artificiais. E a grande ideia é você tirar ao máximo ali todas essas restrições mostradas nessa imagem, todos esses quadradinhos, ou você arrumar uma forma de conseguir passar por elas. Só que aí a Coinbase teve a brilhante ideia, a genial ideia de falar, cara, e se a gente desenvolvesse um método de pagamentos padronizado em que você consegue movimentar dinheiro de um lado para o outro sem barreiras ao redor do mundo todo da forma mais barata possível. Ah não, a gente não precisa inventar isso, o Satoshi Nakamoto já inventou, isso se chama blockchain. E aí a Coinbase ela desenvolveu seu próprio modelo de pagamentos ali chamado X402, já fiz um vídeo sobre isso também, que é um modelo de uma camada, um padrão de pagamentos utilizando stablecoin, em que você passa por todo esse processo que está na tela, utilizando pagamentos por meio de stablecoins. E uma coisa bem interessante é o número de transações utilizando o X402, que no mês de outubro já ultrapassou já as 500 mil transações. Esse é o último dado que eu tenho mais recente aí em relação ao X402. Então esses produtos que utilizam pagamentos, integração por meio de agentes dentro de blockchain, utilizar a blockchain para que inteligências artificiais coordenem entre si, na minha visão, é um produto vencedor em que a gente mais deve ver casos de uso crescendo e sendo bem sucedidos ao longo desses próximos anos. Um outro exemplo aqui, na minha visão, o melhor exemplo possível dessa coordenação entre agentes é o Agent to Agent Network, ou ACP, dentro que é o Agent Commerce Protocol, né, o mesmo nome da OpenAI ali, é o ACP da Virtuals, que é uma camada de construção, desenvolvimento e coordenação e pagamentos entre agentes feita pela Virtuals. E aqui foi muito interessante, né, porque a Virtuals ela começou nessa tese de que você, na rede dela, você lança a sua própria meme coin de inteligência artificial. E eles entenderam que, legal, esse efeito memético é bom para chamar atenção, mas você precisa de utilidade real. E agora eles estão apostando todos os focos deles no ACP. Tá? O produto, o launchpad de lançamento de meme coins deles, eles praticamente não focam mais nesse produto, nesse viés. O foco deles agora é uma camada de coordenação entre agentes em blockchain. E a gente está vendo um crescimento das métricas do ACP, tá? É algo que a gente acompanha aqui semanalmente dentro da Mercúrios, essas métricas, e a gente está vendo esses agentes sendo cada vez mais utilizados. Só que como não é meme coin, como não tem uma valorização expressiva de preço das meme coins explodindo
acontecendo ali o tempo todo, então ninguém no mercado liga para isso, ninguém no mercado está dando muita bola, está dando muita atenção para essa tese. Mas se esses agentes aqui começarem a mostrar de fato utilidade real e as métricas continuarem crescendo, acho que é muito interessante, assim, que vai trazer de fato uma revolução dentro desse setor. Então aqui, falando sobre esse produto de coordenação entre agentes utilizando blockchain, coordenação e pagamentos, a gente já resolve o terceiro ponto aqui, né, o terceiro bullet points dessas teses que a gente está de olho. E para mim é a que eu mais estou animado, que eu mais acredito que dá para sair algo de valor. A primeira e a segunda, o uso de computação descentralizada e treinamento descentralizado, são duas teses bem interessantes, que é uma tese de infraestrutura, tá? Você utilizar, queria ter uma blockchain dedicada para o desenvolvimento de inteligência artificial. A gente viu várias criptos indo e vindo dentro dessa tese, a gente viu Render, a gente viu vários casos de uso se destacando, mas eu gostaria de destacar um em específico que eu acredito que está apresentando uma evolução muito interessante. Eu acompanho bem de perto a adoção da rede da Bitensor, tá? A rede da Bitensor é uma rede que eles chamam de redes darwinianas, né? Uma plataforma darwiniana. Por que uma plataforma darwiniana? Ela é uma evolução da ideia da Render, né? A ideia da Render é você já tem um modelo, você joga o seu modelo lá e você só processa, você só usa o poder computacional da rede. Dentro da Bitensor não, é como se você tivesse um grande banco de dados conectado em que você tem vários modelos, vários algoritmos que são treinados e se comunicam. É como se a rede da Bitensor fosse um grande cérebro com diversos algoritmos aprendendo em conjunto e várias redes, várias blockchains conectadas nele em que você consegue tanto treinar o seu algoritmo quanto criar um produto utilizando os algoritmos que tem dentro da Bitensor. Por isso que eles chamam de uma plataforma darwiniana, né? Como se ela estivesse o tempo todo aprendendo, o tempo todo se evoluindo e um grande cérebro dentro de uma rede de blockchains. A Bitensor ela não é uma blockchain só, ela é uma rede de diversas blockchains. E hoje eu acredito que a Bitensor é o cara que mais consegue extrair o máximo aqui dentro dessa tese de computação e treinamento distribuído em blockchain. Mas, novamente, pessoal, nada disso daqui é recomendação de investimento, não é para colocar dinheiro nas criptos que eu estou falando aqui. Estou só analisando o mercado de um ponto de vista de produto e inovação e discutindo o que eu acho que é interessante que está acontecendo dentro do mercado cripto, tá? O investimento dentro dessas teses, dessas criptos que eu estou falando, envolve muitos fatores que eu não estou discutindo aqui. Mas já chegando ao final, a gente falou de uso de computação descentralizada, falamos de treinamento descentralizado. Aqui é importante nesses dois primeiros tópicos observar principalmente as métricas e o caso de uso de cada plataforma. Não adianta você tentar falar que você é uma rede que você vai ser mais eficiente que a Amazon processando dados. Os data centers da Amazon claramente vão ser mais eficientes do que os seus, tá? Precisa ter um diferencial competitivo, como por exemplo esse que eu falei, né, de você criar uma rede em que vários algoritmos são treinados ao mesmo tempo. Isso é algo legal que você não tem dentro do mercado tradicional, porque os algoritmos eles são cada um privados, né, cada um de certa forma isolados. Mas enfim, a gente falou sobre pagamentos e coordenação entre agentes e agora falar sobre aplicativos de IA em blockchain. Hoje a gente tem toda uma camada de aplicativos que tentam trazer a inteligência artificial impactando a experiência do usuário dentro de blockchain. Então a gente teve, cara, DeFi AI, a gente tem a Near Intents. Near Intents é um caso de uso super legal dentro da Near, em que você consegue fazer uma série de transações complexas dando apenas um comando. Então é como se você girasse para um chat GPT ali dentro da Near e falasse, cara, faz um bid da blockchain X para blockchain Y, faz um empréstimo em tal protocolo, depois abre uma alavancagem no protocolo tal. Você só escreve isso daqui, a Near vai lá e faz todas essas transações para você. Na verdade, essa plataforma de coordenação da Near, chamada Intents, né? Intenções é a tradução. Aqui eu realmente poderia passar o vídeo inteiro, os próximos 15 minutos, dando exemplos de todos os produtos que eu acho que são legaizinhos e que estão sendo desenvolvidos aqui, desses chat GPTs, desses robozinhos cripto. Mas o grande segredo aqui é testar, utilizar e observar as métricas de cada um deles. Porque o que a gente mais viu ao longo desse último ano foram muitas promessas que não se converteram em bons investimentos. Por quê? Porque, obviamente, o mercado não está muito bom do ponto de vista de preço, do ponto de vista de especulação, mas porque a gente não viu nenhum produto entregar um estado da arte que a gente acredita
que é o necessário para ter uma grande adoção dentro de cripto. E se as inteligências artificiais não tiverem uma grande adoção, elas não vão representar grandes investimentos quando a gente está falando do mercado cripto. Então, se você investe em alguma inteligência artificial, algum token de inteligência artificial, fique muito atento nesses pontos que eu vou comentar aqui, porque aqui pode estar a resposta dele ser ou não ser um bom investimento. Você precisa ser um produto funcional e útil, tá? Eu invisto numa IA aqui, tá? Qual que é o produto dela? Tá em desenvolvimento. A chance disso daqui se valorizar é mínima, tá? Métricas que sejam possíveis de avaliar para você entender se de fato é um produto que as pessoas estão adotando. Um tokenomics que se absorve a utilidade, um token que serve para alguma coisa. Quanto mais pagarem o produto desse cara, mais isso vai se reverter em demanda pelo token. E claro, fazer a gestão de risco de não encher a sua carteira de um monte de projeto que não tem utilidade ou que está muito no começo e achar que isso é uma boa estratégia de investimento. Resumindo aqui, o setor de inteligência artificial tem um potencial gigantesco. O setor de inteligência artificial e blockchain tem um potencial gigantesco, tá? Porque a gente tem muito espaço para inovação, só que é preciso entender que a gente está numa etapa de maturação. O setor passou por um hype muito grande e os produtos, os casos de uso ainda, a gente está entendendo ainda para onde que esse mercado vai. Apostar 100% no mercado que está nesse estágio é muito perigoso. É algo que você precisa saber investir do jeito certo. E claro, a minha estratégia de investimento, tá? É a estratégia que eu aplico na carteira dos meus clientes, é observar o quem está entregando o mais próximo de inovação, utilidade e produto, mas com a gestão de risco muito grande, entendendo que investir nesse setor no patamar que ele está hoje é um risco muito grande. Por isso que todas as nossas carteiras elas possuem limitações de exposição. O máximo que você pode ter por altcoin, o máximo que você pode ter por setor, porque se é para assumir risco, que seja um risco bem equilibrado, bem calculado. Perfeito? Dito tudo isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que ele tenha ajudado todo mundo a investir em cripto do jeito certo. Fico aguardando você se inscrever aqui no canal e fico aguardando também o seu comentário aqui embaixo. Comenta o que você acha sobre esse setor, algum ativo que você está olhando, alguma cripto que você estuda dentro desse setor e que você acha que é interessante, porque eu quero aprender com vocês também. Sempre que vocês comentam sobre algum ativo, eu vou atrás, pesquiso e às vezes eu faço até um vídeo sobre o tema aqui embaixo. Te espero no próximo vídeo.